Vamos falar agora de reações inorgânicas, mas de uma forma séria. Se você faltar essa aula de química, veja como que você vai se dar mal. Bom, você não vai se dar mal no Enem, não. Você vai se dar mal na vida. É importante que você lembre que tudo que a gente aprende no ensino médio, na escola, não é só para a gente fazer uma boa prova, o vestibular, o Enem. É importante que você aproprie desses conhecimentos para a sua vida. Veja por quê. Enem 2019, prova PPL. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco do uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam, antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era o ou a... Bom, você já deve ter ouvido falar em pessoas que foram passar um final de semana em um lugar que estava muito frio e morreu porque deixou a lareira ligada, porque deixou ali alguma brasa que estava aquecendo o quarto. E por que que isso acontece? Isso é mais comum do que a gente imagina e mais simples também. Veja comigo aqui nessa resolução onde eu vou desenhar para você as equações desses processos. Representarei a madeira como o CH4 como um componente orgânico, assim como a madeira que contém carbono e hidrogênio na sua principal formulação, apesar de que tem ali também oxigênio. Mas vamos fazer aqui como um exemplo, só para que entendermos, dentro do balanceamento de uma equação, por que que acontece esse problema. A queima, ela vai acontecer na presença de O2. E quando você tem essa queima, você tem a formulação de produtos diferentes. Você pode formar CO2 mais água, você pode formar CO mais água, e você pode formar carbono mais água. E qual é a diferença principal nessas três reações? Nós vamos entender agora a partir do balanceamento. Vamos balançar aqui comigo? Um carbono, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Um carbono, 4 hidrogênios, 2 águas, 3 oxigênios de cá, 1,5, porque 1,5 vezes 2, 3. Um carbono, 4 hidrogênios, 2 águas, 2 oxigênios de um lado, 1 O2 do outro. Olha que interessante. A quantidade de carbono ou do combustível não mudou. A quantidade de água e a quantidade de produto também não. A única mudança está na quantidade de oxigênio. O que que nós temos aqui? Houve aqui uma diminuição do oxigênio disponível. O balanceamento está nos mostrando aqui o seguinte. Quanto menos oxigênio você tiver, o produto formado vai ser diferente. Se você tem muito oxigênio na quantidade máxima, você vai formar o CO2. Se diminuir a quantidade de oxigênio, você vai formar o CO. Quando diminuir ao mínimo a quantidade de oxigênio, você vai formar o carbono fuligem, ele bem esfareladinho. Qual desses três é o mais perigoso? É o segundo. Por que o segundo? O monóxido de carbono, ele tem uma facilidade muito grande de interagir com a hemoglobina, mais inclusive que o oxigênio. Então, se a hemoglobina tem preferência pelo CO, é importante que ele não exista no seu ambiente. Mas se você queima essa fogueira, ou acende a lareira, ou tem uma brasa dentro de um ambiente fechado, a quantidade de monóxido vai começar a aumentar, porque você vai ter menos oxigênio disponível para a queima e a combustão incompleta vai começar a formar o monóxido. O monóxido, sendo inodoro, é muito mais perigoso, porque se ele não tem cheiro, você vai inalando e vai sentindo um ligeiro mal-estar, uma dor de cabeça, uma vertigem, de repente você desmaia e de repente você morre por asfixia. E é o que acontece. As pessoas vão adormecer, deixam essa fogueira ali fumegando e não conseguem passar a noite vivas, porque por asfixia elas vêm a óbito. É muito comum, se você jogar no Google aí, várias pessoas que já tiveram esse problema em alguns chalés em regiões muito frias. Foi feito ali a biópsia, né, num casal, uma vez em Minas, e foi descoberto que eles estavam com 72% e 52%, um e o outro ali, de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Muito triste isso. Lembra que eu te falei? É importante saber química não só para a prova do Enem, mas para saber como que você pode evitar acidentes que são dramáticos. Porque imagina, é muito comum que isso possa acontecer e é muito perigoso. Agora que você sabe disso, você vai tomar mais cuidado. Então, qual é a alternativa que vai nos informar a causa principal desse risco? Produção de fuligem da fogueira não é a fuligem que vai levar a óbito. Liberação de calor intenso da fogueira, não houve a ocorrência de incêndio. Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, não é isso, né, gente? Geração de queimaduras, não houve incêndio. E geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. Isso mesmo. Letra E. Fique atento a isso. É muito perigoso e é mais comum do que a gente imagina. Curtiu essa resolução? Então salve, compartilhe com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais. No YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você resumir todo o conteúdo de química e detonar na prova de ciências da natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.